As fotografias são claras, vamos ver. Pode ser que dê. Também temos mais uma mensagem. É capaz de dar. Temos mais uma mensagem para distribuir, daquelas que vieram da voz de Deus. E depois ainda temos mais 4. Portanto, nos próximos 4 serviços é para vir. Não se esqueça. Recebi um relatório de janeiro ou fevereiro. Não, fevereiro. É ver se melhor assim. Relatório de fevereiro, que veio de Angola. E eles imprimiram 1800 mensagens em português, 200 em francês. Imprimiram 1000 panfletos também, num total de 3000. E tem aqui mais uma vez a distribuição que eles fizeram pelas várias igrejas. E tem aqui o que é que eles fizeram e a projeção para o mês de março. E eles dizem, tem aqui os irmãos que ajudaram a fazer isto. E tem aqui, em relação ao mês de março, dado ao extremo aumento dos pedidos e a incapacidade para em fevereiro de imprimir, procuramos aumentar a capacidade de produção e distribuição e procuramos chegar a mais umas províncias que eles ainda não conseguiram ter livros suficientes para enviar para lá. Portanto, passam a previsão para março para cumprir as necessidades que lhes têm chegado. Estes livros, eles são impressos e são distribuídos e todos os meses, já há vários meses, continuam a ser impressos todos estes livros. Ora, vamos falar um pouco da viagem à Irlanda. Eu fui convidado pelo pastor, vamos ver aqui uma fotografia dele. Eu já o conhecia da Escócia, algumas viagens, e fui com ele lá à Noruega. Ele foi ministro convidado, ele fez 3 serviços, eu fiz 1, e depois nós partilhamos alguns momentos, e depois ele convidou-me a visitar a igreja, e isto é a igreja. Esta é a igreja deles, parece um castelo. A igreja é aqui em cima e depois eles aqui têm salas para a escola dominical e este foi o irmão, eu fui com o Daniel e este foi o irmão onde ficamos, em casa dele. Este irmão também é diácono na igreja, também tivemos muito tempo com ele. Esta é a igreja por dentro, acho que se sentará à volta de 80 pessoas. Não é muito maior que a nossa igreja, atenção. Será mais larga um bocado, mas não é o dobro, mais larga. E um bocadinho, se calhar até ao fundo da biblioteca. É a igreja deles, não é muito maior do que o nosso espaço. Portanto, não chega a ser preciso microfone. Portanto, não pode ser muito maior do que este espaço. Neste dia o pianista também tinha faltado, como aqui, e portanto o irmão que fez o louvor tinha de estar aqui a tocar a viola e a ler a letra ao mesmo tempo. E quando nós estivemos lá, na escola bíblica, eles trouxeram os alunos e cada um deles citou um versículo da Bíblia que ele mais gostava. Cada um deles leu. No dia anterior, no sábado, isto foi domingo de manhã, houve serviço domingo de manhã e domingo à noite. No dia anterior, no sábado à noite, houve num outro edifício, houve um serviço para jovens acerca de namoro, casamento, e portanto era para jovens solteiros ou a pensar em casar. Em que o ministro foi ministro de Dublin, que eu não tenho a fotografia dele, mas chamava-se Andrew. Este é o pastor da igreja, o irmão Tommy, e ele tem no seu nome Branham. Ele é Tommy Branham McKinstry. E o pai dele conhecia a mensagem e por isso deu-lhe o nome Branham ao filho. E depois afastou-se da mensagem. E anos mais tarde este irmão foi procurar porque é que se chamava Branham.
E foi por aí, o pai dele disse-lhe, era por causa deste homem, um profeta. E foi por aí uma das razões que ele acabou por conhecer a mensagem, pelo próprio nome de nascimento dele. Amém? Branham, nós sabemos que o irmão Branham tinha origem irlandesa. Amém? Então, e eles são da Irlanda. Esta parte onde nós estivemos foi a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Tem a Irlanda, é um país independente, usa o euro. E a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, com a Inglaterra, com a Escócia, com o país de Gales, e usam a libra esterlina. E tem a rainha de Inglaterra, é o chefe do país, o representante do país. Eu preguei no domingo de manhã e no domingo ao fim da tarde, e temos aqui algumas fotografias da congregação. O irmão disse que faltou alguma gente. Eu já tinha visto fotografias com mais gente, que a igreja estava bem cheia, mas ele disse que houve, acho que foi 4 famílias que não puderam estar presentes neste domingo. Nós, tivemos algumas atividades, alguns jantares com os irmãos, alguns almoços com os irmãos. Chegamos a ir a um restaurante africano e provámos tubarão, foi tubarão, filé de tubarão grelhado. É parecido com, está no meio entre atum e salmão, é assim, é parecido. Depois, isto foi na segunda-feira de manhã, fomos ver uma região no norte da ilha. Isto é uma ilha, Irlanda é uma ilha. Então no norte, é mais ou menos 1h30 de carro. Fomos ver aqui, temos aqui algumas imagens. Isto é assim uma formação geológica interessante. As pedras parece que fazem assim uns degrauzitos. Isto depois tem umas lendas aqui à volta disto, uns monstros, mas pronto. São tradições dos homens. Mas estes são filhos do diácono, e aquele é o técnico de câmara que nós temos. Aqui vemos mais algumas formações geológicas. Aqui as pedras parece que fazem assim um zigue-zague, um acordeão aqui. Isto é engraçado de ver, isto é natural. Isto aqui já não é natural, são umas escadas, mas está uma boa fotografia. Mas é um sítio engraçado, paisagem bonita, estava bom tempo, mas estava frio, é norte, estava bem meio, normalmente menos 8 graus do que aqui, portanto notava-se um bocadinho frio. Portanto, nós começámos ali, fizemos isto, aqui é onde estão aquelas pedras, e depois por aquelas escadinhas chega-se cá acima. Algumas imagens, pessoas bonitas. Isto eram castelos muito antigos, já estavam em ruínas, muito diferente daqueles castelos que nós temos aqui. Os castelos que nós temos aqui normalmente são de granito, pedra grande. Aqui é desta pedra pequenina, parece quase tijolo, uma pedra assim deste tamanho, todas empilhadinhas umas em cima das outras. E isto foi tudo desenterrado, isto deve ser muito antigo, muitos séculos. Então isto foi desenterrado e eles foram montando, conforme conseguiam, foram montando uma cidade antiga que existia aqui nesta falésia, junto ao mar. E eles conseguiram reconstruir, foram desenterrando e conseguiram reconstruir algumas das paredes, dos telhados. Via-se lá o forno, a cozinha, uns quartos, não tinha nada por dentro, mas as estruturas ficaram lá preservadas com o tempo. Isto é um castelo autêntico. Um castelo autêntico ficou lá preservado ao longo do tempo. Isto aqui foi o que descobri, olhei e encontrei isto. Isto é um arco, isto existe muito no Algarve, algumas praias, na Praia da Rocha existe lá. E a água vai batendo aqui e esta pedra é porosa e vai fazendo esta erosão até abrir um túnel ali.
No Algarve até existe túneis inteiros debaixo de montanhas. É. E aqui isto é uma pedra do mesmo género e o mar vai abrindo. Isto depois, passado uns anos, isto acaba por cair. Isto vai abrindo com a água. E tinha outro mais à frente, acho que era aqui, também tinha, ou ali, também havia outro. Foram momentos de companheirismo. Entretanto, um irmão de Angola recebeu um daqueles livros pretos, Um Homem nas Mãos de Deus, aqueles livros que falam do profeta. E ele é de Luanda e recebeu um daqueles livros. E tinha lá o meu número de telemóvel, ele ligou-me e tivemos a falar um bocado. Ele também é da engenharia eletrotécnica e tivemos a falar um bocado. Ele mandou uma fotografia dele, mandou-me fotografia da igreja dele. Acho que estão a acabar as obras. E tivemos a falar um pouco. Ele disse que não sabia que havia igreja em Portugal, mas ficava muito contente, convidou-me a ir lá quando eu pudesse. Gostaria de passar por aqui também. Ele diz que se calhar vai ter que ir à França e que se tiver que ir, tenta passar por aqui também para nos conhecer, para conhecer a igreja. E tivemos a falar um bocado, a partilhar algumas experiências, como é que a mensagem começou lá, como é que começou aqui. Ele disse que o pastor dele era do Congo e depois foi para Angola e queria ir para a América, mas ficou doente. E depois houve um irmão que lhe disse: você devia ficar aqui, você não devia ir para lá. Ele ficou mesmo muito doente, ficou no hospital. Ele depois disse: Deus, se é para eu ficar aqui, cura-me, tira-me daqui. Imediatamente ele ficou curado. E ele percebeu que devia ficar aqui e tem lá o seu ministério e a sua igreja. É uma igreja como a outra onde eu estive. Eles pregam em francês e têm tradução para português. Portanto, por o pastor ser de origem, ser de outro país, de língua francesa. Ficamos contentes por conhecer. Este contacto foi feito. É preciso acender as luzes, senão não se vai ver nada. Este contacto foi feito, estabelecido pela distribuição daqueles livros. E ficamos contentes por isso, por termos a oportunidade de ter algum companheirismo, ainda que longe, mas por causa desta distribuição que foi feita. E o mais importante é nós sabermos que foi investido esse dinheiro, foram impressos, foram enviados, tudo isso tem custos, mas eles chegaram ao seu destino, eles chegaram ao seu local, encontraram crentes, encontraram pessoas da mensagem, amém? Que conseguiram usufruir daquilo, amém? Vamos virar-nos agora para a palavra por uns momentos, nesta manhã. E eu estou aqui com um ligeiro problema, que é, o meu título seria Aqueles que amam a sua vinda. Isto é um bocadinho de uma escritura de Paulo. Acontece que, no original, esta palavra não é vinda. Pronto, eu pus aqui um ponto de interrogação. Nós vamos ver hoje porquê. Mas vamos abrir em 2 Timóteo, no capítulo 4, e vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, sete e 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ora, isto é o que a nossa Bíblia diz. Agora, eu fui vendo no original, isto não é vinda aqui. A palavra correta seria aparição. Ora, aparição no português implica, ora bem, normalmente uma aparição é ou um fantasma, ou, por exemplo, em Fátima chamam aquilo uma aparição, não é? Pronto. Portanto, é uma palavra complicada na nossa língua. Mas aqui o que isto quer dizer é Cristo a aparecer, vamos chamar assim. Todos os que amarem, Ele a aparecer. Ok? Vamos tentar fazer assim. Porque há uma diferença. Há uma diferença entre aparecer e a vinda. Há uma diferença aqui, que é importante. Vamos ter um momento de oração antes de continuarmos o nosso estudo esta manhã. E pedir ao Senhor que unja as nossas palavras para que aquilo que for falado e que for ouvido seja falado corretamente e ouvido corretamente. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, pedimos agora a bênção na leitura da Tua Escritura. Pedimos agora, Senhor, que tudo aquilo que seja falado e ouvido, seja falado corretamente e ouvido corretamente. Senhor, pedimos a Tua inspiração nesta manhã, para que tudo aquilo, Senhor, que for aqui feito seja agradável a Ti, seja agradável aos Teus ouvidos. Senhor, que Tu te possas sentar neste grande teatro, neste grande palco que está aqui montado, Senhor, e possas ver cada um cumprir o seu papel de forma correta e possa interpretar a sua função da melhor forma, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazer uma adoração agradável a Ti, Pai, aos Teus olhos. Ajuda-nos, Pai, agora, Pai, a corretamente transmitir aquilo que o Espírito está a falar a nós, Senhor, nesta manhã. A corretamente receber a ordenança que nos está a ser dada. Senhor, unja as palavras, Pai, que forem faladas. Abençoa, Senhor, os corações que vão receber. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Podem sentar. Então, começamos com este problema desta palavra. Todos aqueles que amarem o seu aparecimento. Vamos tentar continuar por aqui. Mensagem de condenação por representação. O profeta diz: bondoso Senhor, Ele está a orar. De certa forma, sinto-me um pouco temeroso por saber que este mundo está no tempo do fim. Eu não sei para que país fugir. E o profeta diz numa outra mensagem que eu li agora há bem pouco tempo, ele diz: eu dou graças por ser um americano, mas por outro lado eu vejo a condenação que está a chegar aqui. Ele estava a falar daquelas visões que ele teve em 1933. Ele diz, quer dizer, a última era a destruição completa deste país. E ele diz, quer dizer, eu sei que a qualquer momento este país entrará em destruição. Eu vejo a moral, a decadência a entrar por este país fora, a tomar conta. Este país, ele diz, este país é de uma mulher, a bandeira foi feita por uma mulher, este país é a adoração de uma mulher, a Igreja Católica já adora a mulher, portanto isto é a porta aberta para ela entrar aqui. Ele diz isso. Ora, mas ele diz, eu não sei para que país eu fugir, não há mais refúgio, não há mais local de abrigo, a única hipótese é olhar para cima, não é? Porque é-nos dito, quando estes sinais começarem a acontecer, olhai para o alto, que a vossa redenção está próxima. Amém? Como nós sabemos, vivemos na era da Igreja de Laodiceia, onde eles seriam mornos. Amém? É realmente o único sítio onde nós não encontramos uma igreja morna, é nesta mensagem. Porque todas as outras, de uma maneira ou de outra,
uma vez que colocam Cristo do lado de fora, Deus vomita-os da sua boca. Ok? Porquê? Como é que eles colocam Cristo do lado de fora? Ao não tomarem toda a luz deste dia. Amém? Porque a luz deste dia chegou. Certo? A luz deste dia está aqui. E todas as igrejas que não tomam a luz deste dia não estão em comunhão com Cristo. Porque Cristo anda na luz. Amém? Nós andamos na luz como Ele na luz está. Ora, só assim nós temos comunhão com Deus. Então todas as igrejas que não tomam esta mensagem, que não tomam a luz deste dia, ora, automaticamente estão a colocar Cristo lá de fora. Amém? Em Laodiceia, essa é a era em que Cristo está fora das igrejas, tentando bater para voltar a entrar. E, portanto, o que é que essa era de Laodiceia diz? Vomitar-te-ei, és morno, não és frio, não és quente. Nem é a favor, nem é contra. Ora, morno não serve para Deus. E Ele vomita-os da sua boca, ok? Agora, como o profeta disse, deixe-me ir à casa de uma pessoa, deixe-me ver que tipo de música eles ouvem, que tipo de coisas eles veem, o que é que está lá a acontecer, que tipos de livros, que tipo de livros eles leem, que tipo de coisas eles têm nas estantes, nas paredes. Deixe-me ver isso. E então eu posso dizer que tipo de natureza está naquela pessoa. A Bíblia diz em Deuteronômio, coloca na tua casa as palavras desta lei. Portanto, uma boa decoração para a nossa casa é colocar escrituras na parede, ou, por exemplo, eu tenho no meu quarto a imagem de Cristo. Amém? Ou esse tipo de coisas. Isso cria um bom ambiente à nossa volta. Amém? Isso ajuda a nossa casa. Amém? Isso ajuda a ter uma boa atmosfera também em nossa casa. Amém? Tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós ouvimos, amém? Tudo isso cria, não é como falámos a semana passada aqui, como se falou aqui, amém? Tudo isso cria um certo ambiente, uma atmosfera à nossa volta, amém? Que nos ajuda, se for boa, ou que nos pode prejudicar, se for má, ok? E o profeta diz, não é nossa culpa nós estarmos debaixo de condenação. Amém? Nós vimos ao mundo numa forma já errada por natureza. Nós vimos ao mundo de uma forma que não estava no plano inicial de Deus. Não é culpa nossa estarmos nessa condenação. É culpa nossa não fazer nada acerca disso. Não fazer nada para mudar isso. Ok? Isso é culpa nossa. Irmão Branham, porquê que Deus me teria como responsável? Só porque um homem que me representava, só porque um homem me representou, e depois eu morri porque esse homem pecou, Adão. Adão representava toda a raça humana, ele pecou, e depois, então nós morremos por causa disso, nós depois somos pecadores por causa dessa representação. Deus não o faz responsável por ser um pecador. Você já nasce assim. Deus fala o responsável por você não fazer alguma coisa por si mesmo. Amém? Há um caminho feito para nós. Amém? Há um caminho. E quando se rejeita o caminho que Deus colocou para nós, é aí que Deus nos condena. Amém? Há um caminho de escape. Há uma forma de saída. Amém? As pessoas arranjam desculpas para muitas coisas, arranjam desculpas para não vir à igreja, arranjam desculpas para não continuar, para não mudar. Mas eu não consigo, não tenho forças, eu não consigo mudar. Mas o que é que a minha família não ia aceitar? Os meus vizinhos ou no trabalho não iam aceitar isso? O profeta fala-nos aqui alguns exemplos que nós vamos achar engraçados, mas é a mesma coisa. Para lavar no lava-pés, eles dizem, pentecostais, diz o profeta, irmão Branham, isso é antigo, nós costumávamos fazer isso no passado. Vamos continuar a fazer, se fizemos no passado. Jesus disse para lavar os pés uns aos outros. Nem sequer é Velho Testamento, nem sequer podem vir com isso. É uma ordenança do Novo Testamento, façamos isso. Eles dizem, mas não é saudável, as pessoas têm pé de atleta.
Eu não quero saber o que é que eles têm. Provavelmente tinham pé de atleta nos dias de Jesus, amém? Provavelmente tinham isso ou pior, amém? Eles andavam descalços, amém? Agora, está certo, Deus é curador. Eles tentam encontrar um caminho de fuga. Tentam encontrar uma desculpa para não fazer as coisas. Eles dizem, eu não ia beber do mesmo copo que outra pessoa bebeu. Quando é na ceia. Eu não vou beber. Tinha que ser em chávena escaldada. Agora, como é que, diz o profeta, como é que nós vamos chegar a algum sítio a não ser que voltemos à palavra? Como é que vamos voltar? Como é que vamos sair do sítio se não conseguirmos chegar à palavra original como ela foi falada? Amém? E graças a Deus tivemos um profeta que nos chamou a atenção para o ridículo destas coisas. Amém? Para o ridículo das tradições do homem. Amém? Agora, há pouco tempo o Bloco de Esquerda colocou aí um cartaz com Jesus e dizia assim, Jesus também teve 2 pais. Celebramos a adoção por casais homossexuais. Jesus também teve 2 pais. E eu vi um colega meu, que é católico, a insurgir-se com toda aquela raiva toda, isto não é admissível. Se nós formos a pensar, a doutrina da Trindade, ao dividir Deus em 3 pessoas diferentes, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. A Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E Jesus diz, Deus é o meu Pai. A doutrina da Trindade põe Jesus com 2 pais também. É incrível a quantidade de coisas que as pessoas conseguem fazer com as suas ideias, com as suas tradições. Amém? Aquele homem estava ali a queixar-se muito e não se dá conta que aquilo que ele tanto está a defender obriga a mesma coisa. O profeta diz, você divide Deus em 3 pessoas, põe Jesus com 2 pais, põe Jesus um filho ilegítimo. Amém? Não faz sentido. Amém? Agora, claro que nós entendemos, o cartaz está muito errado, o cartaz é um insulto ao cristianismo. Mas os católicos não podem falar. Não tem por onde falar. Amém? Eles fazem a mesma coisa. Ezequiel capítulo 36. Vamos abrir. Importante esta escritura para nós nesta manhã. Ezequiel capítulo 36. Velho Testamento. Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel. Ezequiel capítulo 36. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Esta é uma escritura que nós já conhecemos. Vamos ler 2 versículos. O 26 e o 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Isto é a restauração do povo de Deus. Amém? Porquê que, diz o profeta numa mensagem que tem um título curioso? Esta mensagem tem um título curioso. Eu vi este título desta mensagem e eu disse, só pelo título, ontem eu pensei assim, como já estava a estudar este tema, provavelmente esta mensagem vai ter alguma coisa que vai ajudar este tema. Eu comecei a ler e logo ao início eu vi que tinha de ler a mensagem até ao fim. E li. O título desta mensagem é Porquê que há tantos cristãos, é um título grande, porquê que há tantos cristãos que acham tão difícil viver a vida cristã? E eu pensei, é este título, é esta mensagem que me vai acabar este tema. Ele diz assim,
Porquê que parece que alguns estão sempre lá em cima? E outros parece que estão sempre com altos e baixos na vida. E outros parece que estão sempre lá em baixo. O profeta fala de uma águia que ele viu, que foi enjaulada. E se já viu aqueles pássaros que não estão habituados a estar enjaulados, estão sempre aí contra as grades, sempre, até a cabeça a abrir. Sempre. Eles não param, não estão habituados, não foram criados assim, não são pássaros que têm essa natureza. Eles ficam ali. Aquela águia estava a fazer isso. Abria as asas batiam nas grades, saía apenas por todo o lugar. Ia contra as grades, voltava para trás. Sempre assim. Ele disse que era triste ver aquilo. Era triste. Ele disse, isso foi uma coisa triste, uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Mas esta mensagem foi pregada em Phoenix, no Arizona. Ele disse, eu vejo em Phoenix e pelo mundo inteiro uma coisa ainda mais triste do que essa. Eu vejo homens e mulheres que nasceram para ser filhos e filhas de Deus que estão enjaulados pelo diabo. Eu vê-los andar nas ruas em concupiscência e paixão. Não é? E isso é algo que alimenta a carne, mas espiritualmente representa uma alma que está agrilhoada pelo diabo. Enjaulado pelo diabo, quando realmente deviam ser filhos e filhas de Deus livres. E as pessoas estão a alimentar uma paixão da carne, não é? Estão a alimentar ali uma coisa e ao mesmo tempo, embora abafem isso, estão agrilhoados na sua alma. Estão a ser governados por um espírito errado que tenta-se alimentar, é como um cancro, não é? Tenta-se alimentar cada vez mais daquilo, cada vez mais, até levar a pessoa a definhar. Amém? É isso que um cancro faz. E aquilo é a mesma coisa. A pessoa está a viver e está ali a sentir aqueles prazeres momentâneos da concupiscência. A concupiscência é o desejo dos olhos, não é? Tem várias facetas isso. Mas a pessoa vive ali daquele prazer do momento, acaba, vai logo, deseja mais logo, cada vez mais e mais. E não dá conta, porque lhe é abafado por aquele espírito errado, que lá na sua alma é como uma pessoa presa pelo pescoço, que não se consegue mexer. E é assim que aquelas pessoas estão. Um novo coração, diz Ezequiel, porei dentro de vós. E o profeta chama bem a atenção. Deus não disse, eu vou lá limpar o antigo. Não. Não é isso. É mesmo tirar o antigo e pôr um novo. Ok? É mesmo isso. Agora, diz o profeta, é difícil. Agora, a Bíblia disse-nos que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. E nós começamos a pensar o que é que isto querá dizer. E o profeta também teve essa dúvida. O que é que isto queria dizer? E ele explica. Uma garrafa. Eu sei que aqui nós na América as garrafas são de vidro. Aqui também. Mas nós, se pensarmos em odres, um odre, a nossa Bíblia aqui está bem. Porque no inglês dá a sensação que é uma garrafa. Mas aqui na nossa Bíblia, um odre, nós lembramos-nos que era uma coisa que tinha um gargalo e depois era tecido. Ou pele, não é? Ou pele e depois tecido à volta, para conter os líquidos. Normalmente via-se os viajantes ou os peregrinos, levavam aquilo. E é assim uma coisa de pele, ou tecido, ou qualquer coisa. Ele diz, não é? Eu pensava que isto era de vidro, qual é a diferença pôr vinho novo em garrafas velhas? Mas não é isso. Quando eu fui ao Oriente, diz o profeta, eu aprendi que a garrafa nos dias da Bíblia não era de vidro, era feita de pele de animal. Eles pegavam na pele do animal e depois, aqui em português acho que se chama-se curtir, tratavam aquela pele, não é? E depois, enquanto tivesse o óleo da pele do animal, ela fica flexível. Mas quando a pele envelhece, ela fica
fica numa forma fixa, fica seca. Ela seca e ganha aquela forma. E depois já não é mais flexível. Bendito seja o Senhor. Esta pele torna-se seca e fica fixa e já não cede mais. E ao colocar vinho ainda não fermentado, que ainda tem vida nele, diz o profeta, numa pele assim, não seria uma coisa inteligente de se fazer. Quando o vinho começa a fermentar e a esticar, a pele rebenta e perde-se tanto o odre como o vinho. Amém? É a sabedoria aqui nestas coisas. Jesus disse noutro lugar, não lanceis as pérolas aos porcos, perdem-se as pérolas. E você pega numa igreja, diz o profeta, que está tão fixa nas suas formas, está tão presa nas suas tradições, na maneira de fazer as coisas. Agora tem que se fazer assim, agora é para cantar, agora é para ficar de pé, agora bate-se palmas. Tem que ser daquela forma, não é? A ceia tem que ser no primeiro domingo, coisas assim, não é? Nós conhecemos. Diz o profeta, seja a religião que tiver, seja batista, seja pentecostal, deem-lhe o nome que quiser. Uma igreja assim tão presa, quando o vinho novo vem, quando a revelação da doutrina vem, pum. Os dias dos milagres estão aqui novamente. Arrebenta. Aquela pele velha vai arrebentar quando o vinho novo começa a fazer ali uma obra e começa a esticar, aquilo rebenta todo. Não se consegue mexer lá. A revelação não consegue fazer nada ali. Não é? Agora, está presa nas tradições, está presa naqueles formalismos e não se consegue mexer. E a pele rebenta. E esse é o princípio do reavivamento. É um povo que está flexível e não está preso a um palavreado intelectual, mas espera a vinda do Espírito Santo na forma do batismo, o que transmite a palavra de Deus e a alegria da palavra, e então fica flexível na unção do Espírito. Amém? E o que é que isso faz à igreja? Liberta as raízes. Amém? Fala crescer. Amém? É um vento que abana aquela árvore, faz com que ela estenda as suas raízes ainda mais. Amém? Para que cresça. E esta igreja vai e abarca estes irmãos em amor e abarca-os a todos, amém? E não cria estas dissensões por causa de ideias diferentes, amém? E não há demónios no inferno que a possam abalar, amém? Não há demónios no inferno. Diz o profeta, esta mulher idosa não precisa de fazer um lifting, ela precisa de um novo nascimento, amém? É o que Deus disse aqui a este coração. Não é ir lá e esticar. Não, é nascer de novo. É nova criatura. Amém? É isso que ela precisa. Mas, irmão, não se tem isso até que o Espírito de Deus venha do céu e transforme a sua vida. Amém? Não se tem isso até que esses frutos venham e tornem a pessoa diferente. Amém? Pelos seus frutos os conhecereis. E diz o profeta, é por isso que tem tantos altos e baixos na sua vida. É por causa disso. Tem que ser uma obra que Cristo venha e faça. Amém? Você não mente, não rouba, você demonstra amor, tem paz, tem alegria, longanimidade, bondade, mansidão, paciência. Todos os frutos ligam-se a si. Por causa de quê? Porque vem da verdadeira fonte. Amém? Tudo o resto, se não for essa fonte a dar, tudo o resto vai falhar. Tudo o resto é uma imitação, é só para evitar problemas, é só para manter uma aparência das coisas. Mas isso vai falhar. Se não falhar aqui, vai-se saber lá. É a fonte que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso, não é a igreja. Não é o pastor, não é gritar que faz isso, amém? Não é falar em línguas que faz isso, não é serviços de cura que fazem isso, é o Espírito Santo que faz isso, amém? É uma obra do Espírito, amém?
Deus, o Espírito Santo de Deus no meio do seu novo Espírito. É isso que faz toda a igreja operar da mesma forma. Em amor. 1 Coríntios capítulo 13, não precisam de abrir. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não se suspeita mal. Não folga com injustiça, folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em Gálatas, Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? É o novo Espírito que foi lá colocado. Amém? A vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, a si mesmo por mim. Amém? Sabe que, diz o profeta, o catecismo não é vida, conhecer as leis não é vida, conhecer a Bíblia não é vida. É conhecer a Cristo, isso é que é vida. Amém? Conhecer a mensagem não é vida. Conhecer a Bíblia e a mensagem também não é vida, é conhecê-lo a Ele. Amém? É conhecê-lo a Ele. Essa é que é a fonte. Amém? Essa é que é a fonte. E sabe, com Paulo ele estava a construir lá aquele cepo para o executar. E o profeta diz que a morte e a sepultura olharam para Paulo nos olhos e disseram, daqui a pouco, olha, estás aqui. E ele disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Amém? Onde é que está? Onde é que está a tua vitória? E a sepultura disse, eu vou-te guardar aqui, eu vou-te deformar aqui, vais apodrecer aqui, os vermes vão-te comer aqui, os teus ossos vão voltar ao pó. E Paulo diz, mas olhem aquela tumba vazia ali, eu estou nele, aleluia. Eu vou ressuscitar naquela manhã, eu vou receber uma coroa, que o Senhor, o justo juiz, me vai dar. Amém? Foi essa escritura que nós lemos agora. O Senhor, o justo juiz, me vai dar, não só àqueles, mas a todos, até estes aqui nesta igreja. Amém? Todos os que amam o seu aparecimento. Amém? Todos eles. O diabo não passa de um espantalho que está aqui a tentar assustar as pessoas. Amém? Nós só temos de saber a sua verdadeira natureza. O que é que qual é a função dele realmente? E a partir daí, nós não vamos ter problemas nenhuns em passar à frente, não é? Como o pássaro. O pássaro vê o espantalho e fica ali, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Ao fim de alguns tempos, ele começa a aprender que se for por trás, está lá o milho na mesma. Está lá tudo na mesma. É só comer na mesma. E aí o agricultor começa a dar conta e muda o espantalho de sítio. E o milho fica ali mais uns tempos. Amém? Mas depois os pássaros depois começam a ver que, afinal, começam a tentar dar a volta outra vez, não é? Irmão, uma fé predominante anda de forma correta, toma o seu lugar, está certo? Se o seu coração não está macio perante o Senhor, se há algo no seu coração que satisfaça dia e de noite, não importa o que venha, como Paulo disse, eu agora estou pronto para ser oferecido. Eu lutei o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Há a coroa da justiça colocada à minha espera, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não só a mim, mas todos aqueles que amam o seu aparecimento. Já pensou nisso? Amam o seu aparecimento? O mundo está tão morto e imundo para si, até que simplesmente não se pode ter mais prazer aqui. Nada a não ser ganhar almas para Cristo. Amém? Nada a não ser este companheirismo com crentes da mesma fé. Amém? Esse é o único prazer. E, salvo erro, Paulo está a falar de Apocalipse, capítulo 11. Salvo erro. Estou só a ver se encontro aqui. Bem,
não estou a encontrar, mas é uma escritura que diz: e agora chegou o tempo de dar a recompensa aos seus servos. É disso que Paulo está a falar. Amém? Os santos não passam pelo julgamento que a escritura fala, o julgamento do trono branco. Ok? Não passam por lá. Ora, os santos sentar-se-ão e julgarão as nações, os anjos até. Amém? Ora, diz o profeta, eu estive aqui numa cerca há algum tempo e ele escreveu onde ele escreveu estas cartas, nesta prisão. E depois ele está a falar de Paulo, amém? Onde eles cortaram a cabeça e depois fizeram aquilo tudo, e limparam aquilo tudo. Ele disse, carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Lutei com os poderes, com as bestas em Éfeso. Amém? Mas lutei o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Amém? E desde já está colocada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas todos os que amam o seu aparecimento, a sua vinda, como diz na nossa Bíblia. Oh, eu gosto muito disso. Eu queria ser numerado com esses, queria ser visto com esses, diz o profeta. Amém? Todos nós também. Amém? Todos aqueles, como Ezequiel falou, todos aqueles onde Deus tirou o coração antigo de pedra e colocou o coração de carne. Amém? E se nós virmos bem aquela escritura, era Ezequiel, no capítulo 36, se nós virmos bem, nós vemos lá todo o processo do crente. Amém? Espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, disse Ezequiel. Amém? E o que é isto? Isto é quando nós somos lavados pela água. Amém? Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E depois, está a ver, justificação, santificação, não é? Os desejos do nosso coração desaparecem. O desejo de pecar desapareceu. Amém? Ele primeiro lava-nos com a água do batismo. Amém? E depois tira esses desejos de pecado do nosso coração, saem. Isto é santificação. E depois colocarei dentro de vós o meu espírito. Amém? E farei com que andeis nos meus estatutos. Amém? E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Quem são os nossos pais? Adão e Eva. Amém? Habitaremos nessa terra outra vez. Os nossos pais, Abraão, na fé, onde é que ele viveu? Na terra prometida. E ele habitou lá. Amém? Ele viveu lá. Sai da tua terra, da tua parentela, eu te enviarei a uma terra que mana leite e mel. E essa terra era realmente a terra prometida para ele. Que depois os filhos de Israel voltaram para lá. Amém? Os nossos pais habitaram na terra prometida. Qual é essa terra para nós? É o novo Éden. Amém? Diz o profeta, eu mesmo estou à espera que algo aconteça. Está escrito, quando o povo que se chama pelo meu nome se reunir, se humilhar e orar, eu ouvirei lá do céu. E eu estive a orar hoje e sei que outros estão a orar e estou à espera que algo aconteça. Pode haver coisas que vão acontecer na cabeça das pessoas. Muitos que não estão ordenados para a vida nunca vão ser capazes de ver isso. Quando Jesus veio, houve dezenas de milhares, sim, milhões, que esperavam que ele viesse. Ele revelou-se apenas a uns poucos. Ele mostrou-se apenas a alguns. Veja, são aqueles que estão à espera de alguma coisa, aqueles que têm um pulsar, uma pulsação no coração, que está a bater, que estão à espera, que desejam que algo aconteça, são esses que creem que vai acontecer e que estão à espera desse evento. Aqueles
para quem Jesus vem. Aqueles que amam o seu aparecimento, a sua vinda. Se você ama alguém e está à espera que esse alguém apareça, você faz todos os preparativos. Amém? Limpa a casa, prepara a boa comida, vai esperar ao aeroporto, qualquer coisa. Amém? Está a olhar para o relógio à espera que essa hora chegue. Amém? É assim que a igreja devia estar esta noite, diz o profeta. É para fazer todos os preparativos para a vinda do Senhor. E no tempo do profeta ele recebia muitas cartas a dizer: irmão Branham, você assusta-nos assim, sempre a dizer que a vinda do Senhor está perto. Você assusta-nos. Então, agora que o meu negócio está tão bom, agora que a minha vida está tão bem, é que Deus vem e o mundo vai acabar? Agora que, quer dizer, agora que há paz no mundo, é que o mundo vai ser destruído? Que ideia! E ele diz, claro, qualquer cristão anseia sair deste cemitério. Qualquer cristão anseia novos céus e nova terra. Quando Jesus foi para a cruz, ele recebeu aquele aguilhão nele. Mas, quando o diabo, quando a morte colocou aquele aguilhão, aquele ferrão, é como a abelha. Perdeu. Não pode ferrar mais. Amém? Aquele era mais do que um homem. E quando aquela morte ferrou então a Deus naquela altura e se deu conta que era Deus, perdeu toda a sua força. Perdeu toda a sua capacidade de continuar a matar e a subjugar os homens. Amém? Foi por isso que Paulo disse ao morto, onde está o teu aguilhão? Já o tinha perdido. Sabe quando a abelha ferra uma pessoa? Se aquilo está feito de uma maneira que ela morre. A abelha perde a sua vida quando enfia aquele ferrão. Amém? E foi isso que aconteceu. Paulo, quando eles estavam a construir lá aquele sítio para o enforcar, Paulo disse, onde está esse aguilhão? Onde está essa vitória? Amém? Mas graças a Deus que nos dá a sua vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A morte perdeu esse aguilhão em Jesus Cristo. Lutei o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e desde agora a coroa da justiça está lá colocada à minha espera. O justo juiz me dará naquele dia, não só para mim, mas todos os que amam o seu aparecimento, a sua vinda. Amém? Mas há um refúgio, diz o profeta, há um refúgio. E ele diz, alguém diz, irmão Branham, você assusta as pessoas ao dizer-lhes que a vinda do Senhor Jesus está próxima, ao fim do mundo. Eu disse, mas eu não assusto os cristãos. Claro que não. Paulo disse, lutei um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Qual é que seria a maior coisa? Qual é que seria a coisa mais incrível que não fosse a vinda do Senhor Jesus agora mesmo? Todas as nossas lutas iriam terminar, todas as nossas batalhas iriam terminar, as nossas preocupações, as enfermidades, amém? Toda a nossa contagem decrescente até à morte parava, amém? Às vezes chegamos a momentos em que nos dá realmente vontade de que isto acontecesse já, agora, nesta hora. Claro que nós temos pessoas que deixaríamos aqui, não é? E o nosso coração sente por isso. Portanto, por nós mesmos, nós não desejamos a morte, nem de nossa, nem de ninguém. Mas nós desejávamos, não é? Desejávamos mesmo a vinda do Senhor, amém? Porque Ele nos levasse a todos, amém? O profeta diz, nós vamos, no tempo da ressurreição e do rapto, nós vamos ver-nos uns aos outros primeiro. Exatamente para quando nós chegarmos lá não ter nada no nosso coração. Será que aquela pessoa vem também? Será que a minha mãe veio? Será que o meu filho está aqui? Isso não, nós não vamos ter essas coisas. Nós vamos ter uns dias primeiro para colocar tudo em ordem. Que é para depois o nosso coração estar completamente entregue a Cristo. Amém?
O aparecimento de Cristo. Há um lugar na Bíblia, diz o profeta, mensagem de Jeová Jiré, parte 2. Há um lugar na Bíblia, não tenho tempo para ir lá, que diz o aparecimento de Cristo e depois diz a vinda de Cristo. Ele está a falar desta escritura que nós lemos hoje. São duas coisas diferentes. O aparecimento e a vinda. Ele aparece agora, operando em nós na forma do Espírito Santo, fazendo perfeito a igreja. Amém? O aparecimento de Cristo é a nuvem. Amém? Aquilo não é vinda de Cristo. Amém? Aquilo é o que o profeta chama a vinda de Cristo na palavra, na abertura da palavra. Amém? Não é vinda. Vindas de Cristo há três. Há Jesus, há o rapto e há a terceira vinda, que é quando Ele vem com os santos para julgar o pecado. Ok? Aquilo não é uma vinda, aquilo é o aparecimento, é o que Paulo está a falar. Aqueles que amam a sua vinda, o seu aparecimento. Amém? Esses somos nós. Amém? Veja essa pirâmide, enquanto se forma a igreja, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E depois tem que ser ligado. A pedra do topo nunca chegou à pirâmide, foi rejeitada, como a pedra de esquina. Agora, mas quando a pedra do topo vem, eu já estive na pirâmide, está tão perfeitamente encaixado, não se consegue colocar uma lâmina entre onde está aquela ligação. E quando Cristo vem para receber a sua igreja, a igreja vai ter o ministério exatamente assim. E por essa graça vai ressuscitar tudo. Vai chegar à pedra do topo, clamando graça ao nosso Senhor. E essa pirâmide vem formada com justificação, santificação. E vos lavarei com água pura, ficareis purificados de todas as imundícias, darei-vos um coração novo, porei de vós um espírito novo, tirarei esse coração de pedra, colocarei um coração novo de carne, porei dentro de vós o meu espírito. E de facto, aqueles que amam o seu aparecimento e a sua vinda, ela vem aí também, mas o seu aparecimento, nós estamos nesse dia. Amém? O profeta diz aqui, esse aparecimento, aqueles que amam o aparecimento, é exatamente quando o Espírito Santo, quando Deus na forma do Espírito Santo opera na sua igreja. Esse é o aparecimento de Cristo. Amém? E nós nesta era, estamos numa era de obra do Espírito Santo na igreja. Amém? E nós os que amamos esse momento, nós não queremos outra coisa senão este companheirismo à volta desta palavra. Amém? É isto que nos dá vida. Amém? É isto que nos faz viver. Amém? É para isto que nós vivemos. Amém? É para, ponto 1, disse o profeta hoje, ganhar almas para Cristo. Ponto 2, ter companheirismo à volta das coisas de Cristo. Amém? É para isto que nós vivemos. Amém? Todo o resto, lembre-se que as concupiscências é alguém que está enjaulado. Lembre-se disso, não se esqueça disso. Amém? Mas aqueles que amam a sua vinda são aqueles a quem Deus foi lá e nos colocou como odres novos, prontos a receber vinho novo. Entendeu melhor essa parábola hoje? Amém? Porei dentro de vós o meu espírito. Deus tem que dar um novo espírito, um novo coração, um coração de carne. Tem que tirar o antigo que está lá. Amém? Portanto, a experiência na nossa vida tem que ser essa. Tem que ser Deus pegar. Enquanto nós estivermos desapontados connosco, é porque o Espírito Santo ainda não fez a obra em nós. É porque o Espírito Santo ainda não habita em nós. Amém? Nós temos que continuar. Não é vergonha nenhuma. Amém? Não é vergonha nenhuma. Mas enquanto nós não virmos realmente que aquele que nos governa é Cristo,
e nós fazemos obras más umas atrás das outras, andamos sempre altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, voltamos uma e outra vez, pumba, sempre para cair no mesmo erro, sempre para cair no mesmo erro, sempre para cair no mesmo erro, falta uma obra do Espírito Santo em nós. Enquanto nós continuarmos desapontados com aquilo que nós somos, como pessoa, aquilo que nós somos, o nosso caráter falta uma obra do Espírito Santo. Amém? Falta algo ali. Falta mais contacto com a palavra. Amém? Porque é a palavra que faz essa obra, não somos nós. Não é ninguém que ore por nós, não é nós que fazemos força e aquilo aparece, não, é uma obra no coração. É Deus ter que ir lá, pegar no coração de pedra, tirá-lo fora e pôr o coração de carne. É uma obra de Deus, ok? E só se consegue com um desejo genuíno, amém, de mudar, um desejo genuíno de transformação. Amém? Desejo genuíno de restauração no interior. Amém? Aí Deus vê um lugar onde Ele pode trabalhar. Amém? Ainda que por fora esteja tudo bem, nós vamos saber no interior que algo precisa de uma transformação. E como o profeta diz, é melhor tratar já do que ter de enfrentar isso lá. Amém? É melhor tratar já enquanto há tempo. É melhor levantar agora e, se chamarem ao altar, vir ao altar. Se é preciso oração, pedir oração. Se é preciso... É melhor tratar agora. Amém? Do que ser demasiado tarde. Porque depois, o que for guardado no coração vai ser apregoado pelos telhados. É assim que a Bíblia coloca. O que estiver escondido no coração, lá vai ser revelado. Amém? Mas se o nosso coração está com Deus, se o nosso coração vive com Deus, nós vamos ser dos que vamos estar lá, ao lado dele, no trono. Amém? Para julgar as nações. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, queremos orar agora, Senhor, para que Tu derrames, Pai, o Teu poder sobre nós, Pai. Senhor, se algum aqui, Pai, necessita da verdadeira experiência do Espírito Santo, necessita desse coração novo, esse Espírito que Tu colocas, Pai. Senhor, trabalha agora, Pai. Vai agora, Senhor, e unge realmente, Pai. E faz, Senhor, essa obra realmente, Pai, nesses corações. Transmite, Pai, essa paz, Senhor, essa certeza, Pai, de que é o Espírito Santo quem está a fazer a obra, Pai. De que não há nada de que temer, não há imitação alguma, Pai. É realmente o genuíno Espírito Santo, é a genuína obra, Pai. Senhor, damos-te graças pelo companheirismo que temos conseguido, Pai, fazer em torno da Tua palavra, Pai. Agradecemos pelo companheirismo desta manhã, Senhor. Por Tu, Senhor, nos teres convocado, Pai, para este momento, Senhor, para esta altura, Pai. Oramos, Senhor, para que a palavra desta manhã possa dar algum fruto. Oramos, Senhor, para que seja corretamente entendido, Senhor. E realmente nós, Pai, ansiamos ser contados com aqueles que amam o Teu aparecimento, Pai. A Tua segunda vinda, Pai, também. Aqueles que buscam, que desejam a Tua segunda vinda, Pai. Amando, Senhor, o Teu aparecimento nesta era, Pai. Senhor, agradecemos, Pai,
por Tu nos teres alcançado com a palavra nesta manhã, Pai. Por nós vermos, Senhor, a Tua obra, Pai, que Tu tens feito em nós, Senhor. Obrigado, Pai, por ainda ser tempo da graça e por ainda derramares do Teu Espírito. Por ainda trocares corações de pedra em coração de carne. Por ainda lavares com a água da palavra, Pai. Por ainda limpares, Senhor. Oramos, Pai, pedindo, Senhor, que toda a nossa presença aqui, Senhor, possa usufruir para o bem. Para o nosso bem. Para o bem dos nossos irmãos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, enquanto levamos, Senhor, esta bênção, esta atmosfera para nossas casas novamente, Pai. Ajuda-nos ao longo desta semana, Pai. Não sabemos se a Tua vinda está próxima, à distância de um dia desta semana. Não sabemos, Senhor, se a Tua vinda está à distância de umas horas. O próprio profeta disse, eu predigo, poderá ser em 77, posso falhar por um ano, posso falhar por 100 anos, posso falhar por décadas, por séculos. Senhor, ninguém sabe, Pai, a hora da Tua vinda. Mas a certeza, Pai, que temos no coração é que realmente não demorará muito mais e que realmente, Senhor, Tu estás-nos a preparar, Pai, para esse momento. Tu estás-nos a preparar, Pai, para essa altura, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nas dificuldades do dia-a-dia. Senhor, confiamos, Pai, que Tu nos abençoarás, Senhor. Confiamos, Pai, que cada um de nós será cheio do Espírito, Pai. E o Espírito, esse Espírito, Senhor, nos conduzirá em cada momento, Senhor, das nossas vidas. Esse Espírito, Senhor, tocará na nossa alma lá, Senhor. Abençoará, Senhor, a nossa vida, Pai. Nos permitirá, Senhor, ter a palavra certa, a atitude certa, Pai. Tu colocarás sempre a palavra certa na nossa boca, Pai. Senhor, abençoa-nos agora, Pai. Abençoa o nosso pastor também. Oramos, Pai, para que esta semana seja uma semana de vitória, Pai. De libertação, Pai. Nós pedimos, Senhor, que as nossas almas sejam abençoadas com a pregação, com a Tua palavra, Pai. Com o estudo, Senhor, da mensagem, da Escritura, Pai. Abençoa-nos a cada dia, Pai, aperfeiçoando-nos em todas as coisas. Ajuda-nos a amar toda a gente. Ajuda-nos, Pai, a demonstrar esse amor, Pai. Não só a amar, mas a saber demonstrá-lo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a viver em harmonia com todos, mesmo com os nossos maiores inimigos, Pai. Aqueles que mais nos odiarem, Senhor. Aqueles que nos tiverem como inimigos número 1, Pai. Ajuda-nos a saber demonstrar o verdadeiro cristianismo, Pai, para essas pessoas. Senhor, ajuda-nos, Pai, enquanto planeamos o nosso futuro, enquanto planeamos, Pai, o que fazer, enquanto passamos, Pai, por provas, Senhor, por momentos difíceis, queremos, Senhor, que sempre andarás connosco, como aquele homem, Pai, que ia numa tempestade. Ele andava, Senhor, nas areias do tempo, Pai, e via, Senhor, 2 trilhas de pegadas, Pai. Ele sabia que Jesus estava com ele. Mas veio a tempestade, Senhor, e ele deixou de ver 2 e passou a ver uma, e ele disse, Senhor, abandonaste-me agora, Pai, no momento mais difícil. E Jesus lhe disse, não, essas pegadas são minhas, sou eu que te levo ao colo, Pai. Confiamos, Senhor, que connosco, Pai, está exatamente a acontecer a mesma coisa, Pai.
Quanto mais a batalha aperta, mais difícil é o caminho. Essas pegadas, Senhor, que nós olhamos para trás, são Tuas. És Tu, Senhor, que nos levas, Pai, ao colo. Nós pedimos, Senhor, que o nosso coração, Pai, possa ser abençoado por tudo aquilo, Pai, que Tu derramaste, Senhor, por toda a bênção que foi derramada sobre nós nesta manhã, Pai. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém.